João capítulo 14, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Mais uma vez o versículo 9, Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Nos deparamos com esta incredulidade de Tomé, perguntando de Jesus acerca do caminho, acerca daquilo que levará ao Deus desconhecido, ao Deus misterioso, ao Deus incompreendido do Antigo Testamento. Tomé, Filipe, estavam com uma dúvida que João também tinha, o Batista. João, o Batista, enviou discípulos a Jesus perguntando se realmente ele era o enviado pelo Deus misterioso do Antigo Testamento. Agora Tomé está dizendo: Jesus, mostra-nos este caminho. E ele nos traz uma mensagem simples, mas que é difícil nós absorvermos, porque queremos complicar aquilo que ele nos traz com maior clareza. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é necessário nós olharmos para tudo mais lá fora. Não é necessário nós analisarmos tantas coisas complicadas. Não é necessário nós analisarmos genealogias, mistérios, leis. Não é necessário nós analisarmos profetas. Não é necessário nós analisarmos tudo aquilo que veio antes dele, que era a sombra apontando para ele. Ele é a plena manifestação de Deus aqui nessa terra. Mas nós não o aceitamos porque queremos diluir a sua verdade, diluir os seus atos, diluir o seu sacrifício na cruz. Mas ele veio nessa terra fundar uma verdade. Aliás, ele é a verdade. Em tantos momentos, ele olhava para os discípulos e dizia: vocês são tardios em entender. A história do cristianismo primitivo se tinha muito dessa lentidão no pensamento. O apóstolo Paulo combateu lá em Gálatas pessoas que queriam continuar na fé hebraica, queriam dizer: você pertence à comunidade da fé, mas é necessário a circuncisão, é necessário a operação na parte íntima do homem para que ele seja considerado cristão, ou seja, seguidor de Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer: vocês estão pregando um outro evangelho, que isso seja anátema. O outro evangelho que o apóstolo Paulo estava dizendo era um evangelho carregado de costumes humanos, de ordens humanas, e que ele disse: vocês estão sendo amaldiçoados porque estão colocando um evangelho que parece ser piedoso, mas que na verdade isso é adoração aos homens. E que este evangelho seja considerado anátema, porque não é o evangelho de Cristo. Não tem nenhuma passagem bíblica que Cristo diga: vocês devem ser circuncidados. Ele é
a nossa ótica para a leitura de toda a Bíblia. Ele é o nosso ponto de vista, não somente da Bíblia, mas acerca do mundo. Tudo quanto nós formos fazer, deveríamos nos perguntar: isto é conforme Cristo? Mas nós temos a dificuldade de entendermos. Por isso, caminhamos como Tomé, dizendo: sabes o caminho? E ele diz: eu sou o caminho. Não é necessário complicar as situações, não é necessário nós nos debruçarmos em investigações que até hoje os rabinos fazem, procurando identificar quem era o Deus do Antigo Testamento. Tanto é que Filipe chega com ele e diz: mostra-nos o Pai. Porque o que na verdade nós queremos é conhecer o Deus do Antigo Testamento. E ele diz: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês. Quem vê a mim, vê o Pai. O Deus misterioso do Antigo Testamento está revelado em mim. O Deus misterioso do Antigo Testamento, que era inconcebível a qualquer mente, inclusive o povo de Israel o temia. Eu sou a plena revelação dele. Aceitar a simplicidade de Jesus é tão difícil, é tão complicado, porque preferimos verdades misteriosas, preferimos caminhos escusos, ou melhor, obscuros, caminhos nublados, caminhos confusos, quando na verdade é só nós olharmos a simplicidade daquilo que Cristo nos fala e nos deixou. Não é complicado, é nós que complicamos. E ele está dizendo isso para Filipe: olhe para mim. Como eu tenho dito, aquela passagem do alto da montanha em que Cristo foi transfigurado, Pedro propôs construir 2 tendas, aliás 3 tendas, uma para Cristo, outra para Moisés, outra para Elias, querendo comparar Cristo com Elias e Moisés. E a voz que se ouviu dos céus dizia: este é o meu filho, ouça o que ele diz. Acabou. Não é Elias, não é Moisés, não é Isaías, é Cristo. Ele é o nosso Deus. Foi preciso a igreja ter uma grande ruptura. Se você ler, por exemplo, o livro de Atos, logo no início, vai perceber que Pedro e João continuavam subindo para o templo. Eles queriam orar ao templo, ou melhor, orar no templo. Porque o cristianismo era uma ramificação, era um braço do judaísmo, o cristianismo primitivo. Foi quando Estevão se levantou naquele discurso e começou a falar, dizendo: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E aqueles homens o apedrejaram, porque ele estava fazendo uma ruptura, dizendo: agora o cristianismo não necessita das leis cerimoniais judaicas. O cristianismo não é judaísmo. Cristo inaugura um novo caminho, porque é pelo sangue de Jesus que se estabelece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. Não é mais as cerimônias judaicas, não é mais a antiga estrutura. Ele mesmo dizia: odres velhos não suportam vinho novo. Mas nós temos dificuldade de aceitar isso. Queremos as velhas práticas, como o apóstolo Paulo condenou na igreja de Gálatas. Queremos os mistérios, o ocultismo. Preferimos a ignorância do que olhar para um sol tão claro, o sol da justiça que ilumina toda a nossa cegueira, retira de nós toda superstição, retira de nós toda submissão, retira de nós toda escravidão e nos faz homens pensantes, homens que raciocinam, homens livres, homens que não estão com medo da chuva, do sol, que não estão ligando aquilo que acontece na terra à vontade de Deus de uma forma tão simples quando, por exemplo, fome em Israel. Davi, por lançar sorte, jogava pedra. Deve ser por culpa
dos filhos de Saul, vamos matá-los. Não, esse evangelho não é o de Cristo. Ah, mas Davi matou por uma justiça. Cristo abominou isso. Cristo aboliu isso. Cristo, nele, não existe espaço para nós nos vingarmos, para nós matarmos, para nós colocarmos o outro como bode expiatório, lançando sobre ele toda a culpa e dizendo: a partir do momento que você for extirpado do nosso arraial, as coisas vão começar a fluir. Quantas vezes nós já vimos, e talvez eu tenha pregado, se existir um Acã, ele deve ser morto, ou seja, se existir um Acã, ele deve sair do meio da congregação, mas isso está no Antigo Testamento. Cristo continuou do lado de Judas e deu a Judas a oportunidade que ele viesse a se arrepender. Judas era tão pecador quanto Acã, mas não foi necessário Cristo levá-lo à denúncia ou levá-lo até mesmo a um sacrifício para que houvesse uma paz e uma tranquilidade no meio do grupo dos discípulos. Cristo acolheu Judas, o traidor. Mas lá no Antigo Testamento fala que Acã foi morto porque roubou uma capa. No Antigo Testamento, sombra, Cristo é a revelação perfeita. Uma leitura a partir de Cristo nos leva a questionar muitas coisas. Sabe, uma das razões de eu começar a perceber algumas coisas foi abrir a mente para a leitura simples do Evangelho. Começar a ouvir Jesus, o que ele ensinava. Folhear e folhear o Novo Testamento, os 4 Evangelhos, e ler, e ler, e ler, até que as palavras foram tirando escamas dos olhos. Por exemplo, já fiz 2 projetos de pesquisas acerca da violência contra a mulher. E o meu rompimento com uma estrutura de pensamento evangélica é pelo fato de que eles querem continuar pegando talento e por medo e por temor ou por hipocrisia enterrar esse talento. Trazer o evangelho para uma cultura antiga, a qual Cristo já dizia por muitas e muitas vezes que os discípulos tinham um pensamento lento de entender, porque eles estavam inseridos em uma cultura machista, uma cultura que segregava, uma cultura discriminatória em que a criança, por exemplo, era escanteada, esquecida. E o próprio apóstolo Paulo, por uma revelação de Deus, entende que o corpo de Cristo ele está em crescimento. Muito daquilo que hoje nós vivemos foi devido aos ensinos de Cristo lá atrás, que permitiu, por exemplo, a mulher hoje ter não uma igualdade total, porque a nossa sociedade ainda oprime a mulher, mas ter os seus direitos resguardados. A criança poder ser enxergada e vista. Alguém vai olhar uma criança nos dias de hoje e dirá: ah, mas essas crianças, eu creio que nós devemos tratá-las muito bem, mas isso não era comum na Idade Média. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, criança era tida como pequeno adulto. Criança começava a andar, tinha que trabalhar. A criança não tinha a fase dela de ser criança. E que hoje nós, olhando como sociedade, dizemos: isso realmente, de fato. Eu não vou pegar, por exemplo, o meu filho de 6, 7, 8 anos e colocar ele para arar a terra. Ou então colocar uma responsabilidade nele que não se tem uma estrutura cognitiva para ter. Esse avanço se dá a leituras bíblicas produzidas a partir de Cristo, em que ele dizia: de tais é o reino dos céus.
A criança, ela deve ter um olhar especial, porque Cristo teve um olhar especial para a criança. Da mesma forma, é a mulher. Se nós estamos em um crescimento, olha, eu vou citar aqui, por exemplo, um teólogo que é respeitado por todos, João Calvino. Ele dizia o seguinte: aquela leitura que se faz de 1 Coríntios, onde se diz que a mulher deve ser submissa e que a mulher deve permanecer em silêncio na igreja. Ele fala: isso é algo cultural, é algo terreno, aqui a mulher deve permanecer desta forma, mas no reino dos céus, todos são iguais. Aliás, o Senhor Jesus Cristo trouxe essa revelação quando os saduceus chegaram com ele e disseram: olha, com quem essa mulher vai casar se ela já é viúva de 7 homens? Aquilo era um escárnio para colocar Jesus em uma armadilha. E ele falou: no reino dos céus não se tem casamento. Perceba vocês o seguinte, que muitos dizem, algumas verdades são absolutas na Bíblia. Casamento não é verdade absoluta na Bíblia. Como assim não é verdade absoluta? Porque verdade absoluta é aquilo que permanece de forma atemporal. Nada pode mudar. Deus é absoluto, nada pode mudá-lo. Casamento, no reino dos céus não tem casamento. Então, casamento não é uma verdade absoluta, é uma verdade relativa. Porque absoluto é aquilo que não se muda. E Jesus Cristo falou que no reino dos céus não se terá casamento. Porque no reino dos céus nós seremos assexuados. Não se terá sexo. Eu falo no sentido de gênero. Todos seremos iguais. E João Calvino falou isso. Um pensador reformador, aceito por quase todas as congregações protestantes no Brasil. Aí eu te pergunto uma coisa: se ele fala que no reino dos céus todos nós seremos iguais, por que aqui na terra nós devemos tratar a mulher como alguém inferior? Se nós estamos evoluindo, e se a Bíblia fala que o corpo de Cristo está crescendo, por que nós devemos aqui olhar a mulher como alguém inferior ao homem? O homem é o cabeça e a mulher é o corpo. A mulher está debaixo do homem. Mas pastor, foi o apóstolo Paulo que falou isso. O apóstolo Paulo falou isso a partir de uma ótica cultural, e que a partir de Cristo e da projeção que Cristo faz, estamos evoluindo a tal ponto que a mulher, ela não é mais alguém submissa, escrava ao homem. Ela é livre, ela tem liberdade. Acabou-se essa questão de que a mulher, ela é desigual em gênero em relação ao homem. Não, pastor, mas isso é a sua pregação, porque a igreja tal ensina desta forma. É por isso que eu rompo, é por isso que eu não aceito mais. Sabe por quê? Nessas 2 pesquisas, a mulher é violentada, e essas pesquisas eram em âmbitos evangélicos, em locais evangélicos. Cerca de 40 pessoas em cada pesquisa responderam, de várias idades e de 2 gêneros, tanto masculino quanto feminino. E a pergunta era: a violência, ela é algo aceitável? A violência contra a mulher, como você percebe? E claro que as pessoas condenavam. Não deve haver violência contra a mulher. A segunda pergunta era: se houver violência contra a mulher, ela deve permanecer no casamento? As mulheres mais velhas diziam sim, ainda que se tenha violência contra ela, ela deve permanecer no casamento. Aí eu perguntava: baseado em quê? Bíblia. Sabemos que uma mulher que permanece com um agressor debaixo do mesmo teto, ela tem grandes probabilidades de sofrer violências repetidas vezes. E nós aconselhamos na igreja o quê? Apanhou, continua. Porque a Bíblia fala que não deve haver divórcio. Ora, isso é uma questão cultural. Foi uma leitura que o apóstolo Paulo estava fazendo da época. Aí alguém vai dizer: não, mas isso não pode ser. Aliás, tem muitas coisas que o apóstolo Paulo falou a partir de uma leitura cultural. Por exemplo, mulher em silêncio. Hoje vocês falam, e vocês devem falar na igreja. O uso do véu. Ninguém aqui está de véu, e não é necessário o uso do véu. Se abster de comidas impuras. Ninguém se abstém de comidas impuras. Aliás, talvez alguém aqui tenha almoçado calabresa. Talvez aqui alguém tenha comido uma carne misturada com leite.
Ou então comido uma carne junto com leite, por exemplo, um milkshake com x-salada, é carne com leite. Isso é abominável para um judeu. E que a ordem da igreja de Jerusalém era, no primeiro concílio, olha, vocês têm que se abster dessas comidas impuras. Sabe aquele frango cheio de sangue? Se você vivesse naquela época, você não poderia comer. E hoje você adora comer aquele frango e que nem lava muito bem, que vai com sangue e tudo para a panela. Não é assim que acontece? Aí alguém vai dizer, mas nós estamos quebrando uma ordem. Aquilo foi uma visão cultural. A igreja de Cristo, ela vai avançando e vai entendendo que algumas questões são superadas. Algumas questões avançam. E esta questão da mulher é uma delas, que nós não podemos tratar a mulher como alguém inferior ao homem. Deve obedecer ao homem em tudo, ao ponto que o homem anula a mulher dizendo, não case, ou melhor, não estude, não trabalhe, faça o que eu mande, faça o que eu mando. Aí acontece que o homem coloca 3 filhos na mulher, 4 filhos. Daqui a pouco ele olha para a Murila que está passando na rua, aí ele começa a se apaixonar por ela. Ela está com um corpo perfeito, porque a mulher que ele colocou 4 filhos já não agrada mais ele. Ele troca. E essa mulher fica cheia de culpa, vem para a igreja e alguém diz, não, você não pode ter o segundo casamento. Isso é um absurdo, porque Cristo estabeleceu na Bíblia princípios, e um dos princípios que Ele estabeleceu é exatamente isso, é o reconhecimento da individualidade, é o reconhecimento de que nós somos livres e de que nós somos filhos de Deus. Ora, o filho de Deus não pode viver 18, 30 anos encurvado, olhando apenas para baixo. Vocês são filhos de Abraão, é necessário se libertar de certos ensinos que fazem a mulher olhar para baixo. A mulher está com 3 filhos, não pode mais casar, porque alguém diz, não pode segundo casamento. Isso é a religião que fala. É uma estrutura evangélica que fala que eu já não aguento mais, porque eu já não tenho uma questão cognitiva para suportar isso. Eu já não tenho mais um afeto para suportar isso. E como eu disse hoje para minha esposa, conversando com ela acerca da pregação, eu não faço isso para liberar geral, eu faço isso para salvar a minha alma, porque chega de hipocrisia, chega da mulher ser oprimida, chega de nós utilizarmos o púlpito para endeusarmos pastores, apóstolos, bispos, enquanto estamos cheios de pecados, hipocrisias. E o que Cristo cobra de nós é algo tão simples. Amar a Ele é algo tão simples. Talvez você diga, não, bispo, é muito complicado. Eu duvido que é complicado amar a Cristo. Não é complicado. Sabe quem complica o teu amor em relação a Cristo? São os homens. Mas amar a Cristo é algo tão simples. Se eu perguntar da maioria dos que aqui estão, você gosta de Cristo? Talvez você diga, eu gosto, eu amo Cristo. Se você for numa escola, as pessoas podem ser doidas, loucas. Você gosta de Cristo? Ela vai dizer, eu gosto. E ela vai falar aquilo com afeto. Porque Cristo, dificilmente Ele não é amado. Sabe o que não é amado? É essa estrutura humana. Essa estrutura humana que está fazendo muitas pessoas se perderem, porque não suportam hipocrisia. São tantos e tantos escândalos. Pessoas que se acham donas de Deus, e que dizem que tem Deus na vida, mais do que você. Mas quando você olha atrás da cortina, essas pessoas estão cheias de pecados, cheias de coisas imundas, não são sinceras, não são verdadeiras, mas elas te julgam por coisas tão pequenas, te julgam por não se abster de comidas impuras, te julgam por de repente casar a segunda vez, mas você quis casar, você não anda por aí traindo a esposa com 1, 2, 3 amantes, você quis casar, porque o homem te deixou lá atrás. Ah, mas esse pastor vai dizer que a Bíblia proíbe, porque uma leitura antiga é pegar o talento e enterrar, e dizer, olha, a partir de hoje,
nós vamos viver uma inanição, não vamos crescer, porque o talento vai ser enterrado. O evangelho, ele só irá percorrer os costumes daquela época. Ele não vai atingir a nós nos dias de hoje. Isso de fato é algo que me faz chegar ao ponto de dizer: cansei. Eu proponho uma comunidade de fé. Eu proponho nós simplificarmos e olharmos para Cristo, olharmos o Evangelho e ver o Senhor Jesus Cristo falando, escutar o Senhor Jesus Cristo falando, e a partir de Cristo ler toda a Bíblia. A partir de Cristo entender que no reino dos céus não haverá diferenciação de gênero. Ora, se no reino dos céus não haverá homem e mulher, se todos serão iguais, o porquê aqui nessa terra eu sou superior a você? Não, eu não sou superior a você. O porquê que aqui nessa terra alguém se acha superior a você? Não, não é superior. Ah, mas o meu marido é superior a mim, ele não me deixa fazer nada, eu não posso me rebelar, porque ele diz o seguinte: olha, a palavra fala que você deve ser submissa em tudo, a palavra fala que você deve continuar me obedecendo, ainda que esse marido oprime essa mulher dizendo: não estude, não trabalhe, não saia daqui, não faça isso, e ele vai destruindo a história dessa mulher. E o que eu percebi foi que nessa pesquisa algumas jovens respondiam não, a mulher deve se separar sim. E aí eu perguntava: baseado em quê? Nas leis humanas. Por que essas jovens estão confiando, são evangélicas, confiando mais nas leis humanas do que na Bíblia? Isso me impactou, porque é como se as leis humanas estivessem protegendo mais as mulheres do que a Bíblia. E aí eu pude perceber que o erro não estava na Bíblia, em Jesus, estava na interpretação da Bíblia. Porque a partir do momento que as leis humanas valorizar mais a mulher do que Jesus Cristo, estamos cometendo um grave erro de pregar um outro evangelho além daquilo que Cristo pregou, que foi o respeito para com as mulheres. Sabe, aquela mulher pega em adultério, ela foi sozinha perante Cristo. Ora, adultério se comete sozinho? Tinha um parceiro, mas cadê o homem? Porque só a mulher seria apedrejada, cadê o homem? É claro que Cristo libertou aquela mulher. É claro que nós vamos ver que o ministério de Cristo era financiado por mulheres. Ele respeitava as mulheres, tanto é que enquanto os sabichões da lei estavam na mesa, assentados, ele estava dando atenção àquela mulher que chorava aos pés dele. Não desvalorizou aquela mulher. Cristo, ele foi alguém que fez a mulher ser vista. É um tema que eu estou trazendo para vocês, e que nós evangélicos, aliás, os evangélicos não entendem. Querem continuar pegando textos lá de Provérbios, uma clara leitura cultural de Paulo, porque o princípio que irradia daquilo que Paulo trouxe era que: minhas filhas, vocês estão criando dificuldades, os lares estão se tornando cada vez mais confusos, e os lares estão se destruindo, porque vocês estão falando. Então é melhor ficar em silêncio. É melhor ficar em silêncio na igreja, porque tem muito judeu na igreja, e o judeu faz 2 orações todos os dias, que: Deus, obrigado por não ser cachorro e nem por ser mulher. E aí uma mulher vai falar, então mulher fica em silêncio. Paulo está falando de uma organização daquela época. Hoje em dia a pastora Cléia falando aqui, alguém se escandaliza? Uma mulher falando aqui, alguém se escandaliza? Mas naquela época, se uma mulher falasse na igreja, muitas pessoas saíam. Seria mais ou menos se eu viesse pregar nu aqui. Estou piorando a situação. Todos vocês vão sair, porque culturalmente a nudez ela é vista como algo imoral. Então todo mundo sai dizendo: isso é uma falta de respeito. Da mesma forma era naquela época uma mulher falando, e aí todo mundo saía da reunião. O apóstolo Paulo fala: minha filha, fique em silêncio.
Às vezes, por amor do evangelho, para chegar a certas pessoas, a gente tem que se submeter ao preconceito. Mas foi naquela época. Não é agora. Não é para hoje. E eu rompo com esse evangelicalismo, onde a mulher, ela é submissa. A mulher não pode ter um segundo casamento. Aliás, a mulher não pode ter um terceiro casamento, um quarto casamento, um quinto casamento. Aí alguém vai dizer, poxa, mas que 5 casamentos, ainda aceitaram essa mulher? Jesus Cristo aceitou a mulher samaritana. Quantos casamentos aquela mulher teve? E ele ofereceu água viva para ela. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu tenho um olhar tão voltado para isto, que eu diria, na minha visão tudo se reduz a Ele. Porque a partir do momento que eu descobri que Cristo é um grande mentiroso, e que Ele não possui a verdade, eu digo, pode ir embora a verdade, eu fico com Cristo. Porque Cristo para mim é tudo. Ainda que alguém prove que Ele não é a verdade, eu digo, vai embora a verdade, eu fico com Cristo. Ainda que alguém diga que Ele é mentiroso, eu fico com Ele, mas as palavras dEle são bússolas para o meu coração, para a minha vida. E uma leitura do Evangelho a partir de Cristo nos faz compreender mais, julgar menos, acolher mais, e nos sacrificar a cada dia, tomar a nossa cruz a cada dia. Porque por amor a Ele, e por amor ao próximo, nos sacrificamos. Nós nos doamos, nos entregamos. É muito fácil nós aumentarmos o inferno e condenarmos pessoas. É muito fácil nós dizermos, tu estás no inferno, porque isso nos enche de regozijo, de alegria. Se existe um prazer nessa vida que se tem dentre os homens, é o de desconsiderar o outro, é o de colocar o outro na cruz. Quem colocou aquele ladrão na cruz não foi Cristo, foram os romanos. É muito fácil nós colocarmos pessoas em uma cruz, sacrificarmos essas pessoas, condenarmos. O mais difícil é nós dizermos, vamos te amar, vamos te acolher. É muito fácil nós expurgarmos da terra pessoas que não consideramos santas ou puras. Hitler, por exemplo, matou 20 milhões dos impuros, dentre eles judeus e homossexuais, do que nós abraçarmos e dizermos, no reino de Cristo, nessa comunidade de fé, vamos te receber. Ler o Evangelho nos tira aquela visão tão embaçada, aquela visão tão obscura de um Deus tão misterioso, de um Deus tão complicado, de um Deus de difícil relacionamento, de um Deus que nos exige tantas coisas. Jesus Cristo mesmo falou, não é sacrifício que eu estou pedindo. Sabe o que é sacrifício, considerando a época de Cristo?
são os rituais religiosos. O que era um sacrifício na época de Cristo? Rituais religiosos. Levar aquela ovelha, levar aquela oferta para o templo. Naquele dia o sumo sacerdote iria entrar no Santo dos Santos, oferecendo o pecado do povo. E se tinha todo um procedimento, todo um ritual. E Cristo falou: não é isso que Deus quer, não é isso que eu quero.